Vamos meditar nessa noite no Evangelho de Jesus, registrado por Mateus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Nós vamos fazer a leitura até o final do capítulo, até o versículo 48. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e a joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado, o que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais?
Os gentios não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Crianças, quais as regras que tem na sua casa? Eu acho que na sua casa tem muitas regras. E quais vocês sabem e vocês obedecem? Quais regras da sua casa vocês obedecem? Por exemplo, todo dia quando eu levantar eu tenho que arrumar o quarto. Eu tenho que arrumar minha cama. Essa é uma regra lá em casa. Eu não posso deixar roupa no chão, então não deixo roupa no chão, coloco lá no cesto de roupa suja. Eu não posso deixar toalha molhada na cama. Eu não posso deixar resto de comida no prato. Eu tenho que dormir no horário certo. Tem inúmeras regras na sua casa. Agora pense em uma dessas regras e qual regra você obedece. Porque existem, como de fato, irmãos, regras dentro de um lar. Existem um conjunto de leis que precisam ser obedecidas. Senão, a casa vira verdadeira anarquia. E anarquia é um termo geralmente colocado na área política, mas a gente pode usá-la de modo geral, porque ela se refere a um estado de ausência de algum tipo de governo, a ausência de algum conjunto de regras, de leis, para reger uma comunidade. Em vez disso, a anarquia sugere que as pessoas devem ser capazes de governar por si mesmas. Imagine isso dentro da sua casa. Cada um dentro da sua casa fazer do jeito que quiser. Só imagine essa situação. Não vai dar certo, irmãos. Não dá certo dentro de casa, não dá certo no governo, não dá certo na vida espiritual. Mas, infelizmente, muitos têm vivido uma anarquia espiritual. E quando eu quero usar a expressão anarquia espiritual, eu estou me referindo, meus irmãos, quando há o desprezo pela lei de Deus. Nós lemos o Salmo 19 aqui, que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor é preciosa, mais do que o ouro, mais desejável do que o mel. Agora, quem vive na anarquia espiritual, despreza a palavra de Deus, a lei de Deus. E temos vivido hoje, irmãos, uma geração de cristãos que não se importam com a lei de Deus. Muitos acham que podem viver do jeito que bem entenderem. Nós estamos vivendo sob a graça. Então eu posso levar a minha vida do jeito que eu quiser. Eu não preciso mais da lei de Deus. Eu sou livre. Entretanto, meus irmãos, a vida graciosa que nós temos em Deus, ela não é sem regras. A vida que nós temos diante do Senhor era baseada na lei do próprio Deus, que deixou para nós. E é isso que Jesus está explicando aqui nesse discurso. E aqui Jesus está a discursar aos seus discípulos. O grande tema da palavra de Jesus aqui, da fala dele, é o reino de Deus, que ele mesmo estava estabelecendo já com a sua chegada. E aí ele começa, no capítulo 5, nos primeiros versículos, a caracterizar um cidadão do reino. Quem pertence ao reino, ele vai enumerar algumas características aqui que nós já vimos. E estes já desfrutam da alegria do reino. Porque hoje já pertencem ao reino, estão no reino, e há promessas futuras de uma felicidade eterna naqueles que pertencem ao reino. Mas eles vão demonstrar características no seu caráter que pertencem ao reino de Deus de fato e de verdade. Depois disso, Jesus vai falar que estes que têm o caráter, eles têm a influência neste mundo. Jesus vai dizer que os cristãos assim, que pertencem ao reino, são sal e luz do mundo. Porque se eu sou cidadão do reino de Deus, meus irmãos, eu vou fazer diferença nesse mundo. Eu não vou ser igual às pessoas deste mundo. Embora eu esteja no mundo, nós
não pertencemos a este mundo. E nessa parte agora do discurso, Jesus vai falar sobre a lei, sobre os profetas, ou seja, ele vai falar sobre as Escrituras, o Antigo Testamento, que regia a vida de Israel. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade eles digo que até o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus diz aqui, não pensem, ele queria deixar de lado possíveis mal-entendidos quanto à natureza do reino de Deus. Que é justamente a ideia de que o reino de Deus não é um reino sem regras. Que é um reino que tem princípios, é um reino que tem lei. Tanto que ele veio para cumprir a lei do reino. Não para abolir, não para extinguir essa lei. Ele veio para cumprir, e ele cumpriu essa lei cabalmente em todos os seus aspectos. Como Jesus diz aqui, do i ao tio, que é a ideia da menor parte da menor letra do alfabeto grego, ele cumpre tudo. Até aquela lei que parecia tão pequena, Jesus veio para cumprir tudo. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Antigo Testamento requeria e previa se cumpre em Cristo Jesus. E por isso, ele vai afirmar a validade da lei de Deus. Versículo 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que os menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, se você se coloca como um cidadão do reino, você não pode olhar para a palavra, para a lei, e desprezá-la por completo. E achar, não, eu posso viver de tal maneira, e ensinar outros a viver dessa maneira, e falar, está tudo bem viver desse jeito. Nós não precisamos nos preocupar com a lei de Deus. Mas Jesus vem dizer, ele, que é o maior do reino, não é assim. Você tem que se preocupar com a lei. Você tem que se preocupar com os desígnios de Deus, com as orientações que Deus colocou na sua lei. E por isso, então, ele convoca os seus discípulos aqui a não ter apenas o conhecimento da lei, mas que vivam a lei, como ele mesmo viveria. E eles seriam testemunhas dessa verdade. Que eles ensinassem a lei em sua perfeição. Perfeição que viriam no próprio Cristo. Nesse modo, a autoridade dele é real, meus irmãos. É como se Jesus colocasse aqui agora como o único intérprete autorizado do Antigo Testamento. Porque ele, de fato, conhecia tudo que estava lá. Ele conhecia tudo da lei. E por meio dele, essa lei teria continuidade e significado. E assim, então, ele convoca os seus discípulos a vivenciarem a lei de Deus. Versículo 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Lembra que naqueles dias, o parâmetro para a lei de Deus eram os escribas, que eram responsáveis por redigir a lei de Deus, fazer cópias da lei de Deus. E nós estamos vendo um tempo, meus irmãos, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, quem tinha acesso à palavra de Deus e copiava essa lei, de fato ele adquiria muito conhecimento. E os fariseus, que eram os maiores estudiosos da lei de Deus. E os escribas fariseus eram considerados os profissionais da lei. Eram referência na sociedade daqueles que entendiam e viviam sobre a lei de Deus. Mas Jesus vai mostrar que eles não viviam a integridade da lei. Porque ele diz que vocês têm que exceder a justiça dos fariseus. E você acompanhar os evangelhos, Jesus o tempo todo embate contra os fariseus, que achavam que viviam a lei. E Jesus vai mostrar, vocês não sabem o que é a lei. Porque essa lei aponta para o próprio Cristo.
assim, ele, ao cumpri-la, ele estabelece qual continuidade que ela tem, a verdadeira direção para a qual aponta o caminho a ser obedecida. Por isso que no texto aqui, nós vimos várias vezes Jesus fazendo assim: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus não está criticando aqui o Antigo Testamento. Ele está dizendo, ó, esqueçam o Antigo Testamento e agora sigam o que eu falo. O que na verdade ele está dando aqui é um entendimento, ou corrigindo o entendimento errado que seus ouvintes tinham adotado, que aquela sociedade tinha adotado. E aí então ele chama atenção, prestem atenção que é a lei, e é o chamado para nós hoje, irmãos. Prestar atenção que é a lei de Deus. Ele vai enumerar aqui alguns exemplos aos seus discípulos, como ter uma perspectiva para olhar além da lei. Além daquilo que nós achamos que sabemos sobre a lei, como os fariseus e escribas achavam. Se a referência dos fariseus e escribas era alta, Jesus vai mostrar que é muito mais profunda a lei de Deus. Eu quero dividir aqui em 3 grandes blocos para nós pensarmos sobre a lei de Deus que Jesus coloca aqui. A primeira questão que Jesus coloca que a lei indica o princípio da reconciliação. A lei indica o princípio da reconciliação. O Senhor Jesus aqui vai começar com a menção do 6º mandamento, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus, ele coloca uma lei que é clara: não mate. Todo mundo sabe disso. Nos dias de Jesus, nos dias de hoje. E todo mundo sabe que se você cometer um assassinato, você está sujeito a julgamento. Porém, irmãos, olha o que Jesus faz aqui. Porque quando nós olhamos para essa lei, não matar, não assassinar, que talvez seria a melhor tradução, nós pensamos assim: ih, pastor, esse pecado eu nunca vou cometer na minha vida. Esse pecado não me atinge. Eu olho para a minha vida, pastor. Esse pecado aí, ó, opa, checklist. Passei. Mas olha o que Jesus fala, meus irmãos. Ele estende o entendimento dessa lei. Ele vai mostrar que a lei não aponta para o fato consumado, mas aponta para a origem. Ele não quer falar sobre o assassinato, mas o que leva ao assassinato. Versículo 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. É a mesma coisa. Se nós sabemos que quem mata estará diante dos tribunais, Jesus coloca também: quem se ira contra o seu irmão também estará diante dos tribunais. Mas pastor, eu nunca ouvi falar que alguém que se ira vai estar no tribunal, no fórum. E claro que não vai estar. Porque o assassinato você consegue ver, os homens conseguem julgar. Agora a ira, onde ela está? No seu coração. Às vezes você nunca teve um ato. A ira te levou a matar alguém. Mas Jesus diz que o pecado é o mesmo se essa ira já nasceu no seu coração. É porque você não foi adiante. Você não teve coragem para matar. Mas a origem é a mesma. É a ira no coração, meus irmãos. Mas nós achamos que grave é matar. E Jesus, grave é ter ira também no seu coração. Porque com a ira, você vai insultar, você vai ofender, você vai desprezar o seu próximo a ponto de chamar de tolo. E no sentido que Jesus coloca aqui, chamar de tolo é a pior ofensa que a pessoa poderia receber, no sentido de menosprezar a pessoa, esvaziar a pessoa, humilhar a pessoa. Então você às vezes não vai tirar a vida dela, mas no seu coração você já a matou. Jesus então, ele vai nos ensinar, irmãos, que esta ira do coração, ela precisa ser tratada. E aqui ele vai usar 2 ilustrações para mostrar a seriedade disso.
A primeira é um cenário de adoração no templo, no versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. No meio do culto solene, a lembrança de que alguém tem algo contra você, ou que você tem algo contra alguma pessoa. E Jesus diz aqui que os seus discípulos, o cidadão do reino, quem olha para a lei de modo correto, sabe que a ira é pecado, que a ira é tão ruim quanto matar. Ele vai buscar reconciliar-se. Porque não tem como prestar adoração a Deus sincera se eu cultivar a ira no meu coração. E aí então tem que ter todos os esforços possíveis para promover reconciliação e assim promover uma adoração aceitável a Deus. A segunda ilustração é de duas pessoas que estão em desacordo, que estão caminhando para um cenário de tribunal. No versículo 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você está em desacordo com alguém, resolva. Não deixe isso chegar às últimas consequências. E as últimas consequências do exemplo aqui é o tribunal, é diante do juiz. Tente fazer uma reconciliação antes. Porque senão, quando chegar diante do juiz já vai ser tarde. As consequências serão muito maiores. Ou seja, meus irmãos, Jesus pegou uma lei que todos consideram válida, e respeitamos com seriedade, que é não matar, mas diz o seguinte: do mesmo modo que vocês olham para o não matar, olhem para a questão de não irar contra o próximo. O mesmo peso que vocês dão ao assassinato, vocês devem dar à ira que está no coração de vocês. Então, tratem a ira. Cuidem da ira do coração de vocês, no sentido de retirá-la, promovendo reconciliação. Não meça esforços para isso. Segundo bloco que eu quero colocar aqui, que Jesus nos apresenta sobre a lei, é que ela aponta para a fidelidade. A lei aponta para a fidelidade. Primeiro, a fidelidade dos seus pensamentos. Olha o que ele diz aqui. Ele vai lembrar do 7º mandamento, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Novamente, é uma lei que todos concordam, né? A gente entende essa, quando a gente se casa, a gente pensa nisso, a gente faz esses votos para que não cometamos o adultério. A gente considera um pecado grave, né, que tem que ser tratado, tem consequências sérias. Tudo bem até aí. Mas olha o que Jesus diz. Eu, porém, versículo 28, eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Não precisou ter o ato consumado. O simples fato de olhar de modo indevido, meus irmãos, já é o mesmo pecado. A lei aponta não só para a junção carnal, a lei aponta para o seu desejo do coração, que nós chamamos de luxúria. Jesus mais uma vez enfatiza aqui, meus irmãos, a necessidade de lidar com a raiz dos problemas e não apenas com sintomas. E muitas vezes nós queremos tratar os sintomas, não a raiz. Então Jesus demonstra que o adultério está associado com outro pecado, que é o da cobiça, que é o 10º mandamento. Essa ideia de olhar com intenção impura é um desejo egoísta, um desejo pecaminoso. Jesus pega esse exemplo do adultério com o olhar para mostrar
Como é o nosso coração corrupto, pecaminoso? Como é a nossa mente? Porque, mais uma vez, irmãos, às vezes nós não cometemos adultério carnal, da junção da carne, porque nós não temos coragem para cometer esse pecado. Nós temos medo das consequências do pecado. Mas o desejo está no coração. E é a mesma coisa diante de Deus. Por isso que Jesus aqui, irmãos, ele coloca um tratamento radical dessa questão. Versículo 29. Se teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo inteiro lançado no inferno. Ele não está falando aqui quem cometeu adultério, irmãos, público, mas aquele que cometeu adultério no coração. E a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno. Quando Jesus fala do olho, é a parte do corpo mais comumente para dar a ideia dos pecados sexuais. É pelo olhar, irmãos, começa o pecado. É ali que ele tem origem. E quando fala do olho direito, havia o entendimento que o olho direito é melhor que o olho esquerdo. Você enxerga melhor do olho direito. Esse era o entendimento aqui. Então, o melhor olho seu, arranca fora. Quando ele fala da mão direita, e aí? O que é a ideia? Pode ser meramente ilustrativo aqui, que Jesus está usando, ou uma forma de dizer até que a luxúria é uma forma de roubo. Porque você está roubando a imagem de alguém para si, para desejar aquela pessoa. Mas alguns estudiosos vão dizer que é um eufemismo de Jesus aqui. Quando ele está falando de mão direita, ele está falando do órgão sexual masculino. Arranca fora, se for preciso. Se isso te levar a pecar, arranca fora. É claro, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é uma hipérbole, um exagero. Não é que você, eu não consigo, eu vou tirar meu olho. É claro que não é isso. Mas entender que o tratamento é radical, porque esse pecado é sério. É sério. Essa quebra da lei de Deus. E todo pecado, irmãos, começa com o pensamento. Portanto, o que alimenta a imaginação é de máxima importância na busca da justiça do reino de Deus. É que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que te previne desse pecado, dessa quebra da parte da lei. Mas a fidelidade que Jesus coloca também aqui, irmãos, é a fidelidade nos compromissos. O Antigo Testamento não apenas aponta para insistir que a luxúria é o equivalente à moral do adultério, mas também o divórcio, como Jesus coloca aqui, versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. O documento de divórcio protegia a mulher, naquele contexto, de ser arbitrariamente mandada embora de casa. E servia para ela como atestado de que ela poderia contrair um novo matrimônio. Porque lembremos, meus irmãos, a mulher dependia do homem para o seu sustento. E uma mulher repudiada, e que não houvesse uma carta de divórcio, ela não poderia se casar novamente. Então havia essa lei que possibilitava a mulher repudiada receber a carta de divórcio. Só que essa facilidade de promover o divórcio tinha solapado, especialmente no judaísmo nos tempos de Jesus, um fundamento da fidelidade no matrimônio. Porque estavam, por qualquer motivo fútil, promovendo o divórcio. Já que existe a carta de divórcio, vou divorciar. Você acha que hoje em dia é fácil divorciar? Nos tempos de Jesus também era. E aí o que ele vem dizer, versículo 32, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a se tornar adúltera, e que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus compara, irmãos, o divórcio sem qualquer motivo, que não seja o adultério dentro do casamento, como cometer adultério de novo, caso você venha se casar novamente. E hoje é tão comum, né? Pessoa casa, divorcia, casa com outra, divorcia, casa com outra. Para Jesus é a mesma coisa que cometer adultério. A palavra de Deus é tão séria quanto isso, meus irmãos, que é dito que o Senhor odeia o divórcio. Mas pastor, então por que Deus permitiu o divórcio? Mais adiante, Jesus discutindo com os fariseus, ele vai explicar. Por quê? Por causa da dureza do coração de vocês, porque vocês não sabem se reconciliar, porque vocês não sabem tratar o pecado. Deus permitiu essa possibilidade de divórcio em caso de adultério, mas é uma exceção que não deveria nem existir. Mas por causa do nosso pecado, o Senhor permite. Para que a situação não se agrave, Ele permite isso. Mas tudo isso é abominação para Deus. Jesus sustenta a ideia, meus irmãos, que o casamento é um compromisso vitalício. É a fidelidade nesse compromisso. E isso se estende a todas as relações humanas, tá? Em todas as suas relações com pessoas, você deve manter fidelidade. O casamento é a maior expressão disso. E terceiro aqui, dentro do aspecto da fidelidade, ele vai falar sobre promessas que nós fazemos. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. A lei mosaica, ela proibia juramentos irreverentes, o uso leviano do nome de Deus, e você quebrar os votos que você fazia usando o nome de Deus. O Antigo Testamento apontava para a importância fundamental da verdade, do compromisso que você fez, da promessa que você fez, que tinha que ser uma promessa consistente. Se os juramentos que eram destinados a encorajar a verdade, meus irmãos, se tornavam ocasiões para mentiras astutas, para enganos, Jesus vai dizer assim, então é melhor você não fazer. Por isso que isso vai se aplicar ao casamento. Se você vai se casar, e lá você faz promessas, mas você sabe que você não vai dar conta de cumprir, então não case. E qualquer outro tipo de promessa que você fizer. E aí Jesus fala isso, versículo 34, eu porém lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem por sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que eram as formas de juramento que havia na época. Jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar pela cidade de Jerusalém, jurar pela própria cabeça. No nosso contexto brasileiro, qual que é o juramento que as pessoas fazem? Eu juro pela minha mãe, não é? Já viu? Eu juro pela minha mãe, principalmente criança. Fala muito isso. Eu juro pela minha mãe. Lá de das mães, né? Mas Jesus está falando, se for fazer um juramento que você não vai cumprir, não faça. Ah, mas pastor, isso é tão bobo. Se fosse bobo, Jesus não colocava aqui. Versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim. Não, não. O que Jesus está mostrando, meus irmãos, de acordo na sua vida diária, não há necessidade nenhuma de você fazer juramento para asseverar e confirmar a verdade. Porque a sua vida vai ser assim. Você não vai precisar fazer juramentos para garantia nenhuma. Nesse aspecto, Tiago, ele vai falar sobre isso na sua carta. Tiago 5, versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Mas que o sim de vocês seja sim, e o não de vocês seja não. Para que vocês não incorram em condenação. Fidelidade, meus irmãos, no falar, nas promessas. É equiparada à fidelidade no casamento. É equiparada à fidelidade no seu pensamento.
O cristão tem que ter fidelidade em tudo isso. E terceiro aspecto aqui, que nós podemos colocar, que a lei aponta conforme Jesus, é o princípio da retribuição. A retribuição. A retribuição da justiça. Jesus vai mencionar uma prescrição do Antigo Testamento, versículo 38. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa lei aqui é conhecida como Lex Talionis, ou a lei do talião. Essa lei aqui, meus irmãos, foi dada para promover uma justiça social, para ter um parâmetro para os tribunais. E há esse princípio no Antigo Testamento, mas não só em Israel. Em todos os povos era comum esse tipo de lei aqui. Só que quando Deus aplica essa lei, não era para promover vingança. Você não deveria recorrer a essa lei para ver o outro sofrer também. Na verdade, a lei proibia isso. Lá em Levítico 19, 18, diz assim, não procure vingança. Presta atenção, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Em vez disso, então, o contexto do Antigo Testamento mostra um sistema judicial da nação que tinha essas punições, mas para não ter vingança. Nos dias de Jesus, era raro impor essa lei do talião. O problema é que, como existia essa lei, alguns começaram a usar de modo equivocado, para benefício próprio, para ser justificativo de vinganças. E essa lei foi justamente colocada para reter o mal, e não para promover mais mal. O teólogo do nosso tempo, John Piper, falando sobre essa lei, ele fala o seguinte, Deus concede por concessão um regulamento legal para uma represa contra o rio de violência que flui do coração maligno do homem. Então a lei do talião é para aplicar justiça, e não para aplicar vingança. É isso que Jesus vai dizer. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Não sejam iguais àqueles que só querem promover vingança. A justiça de vocês deve ser diferente. E ele vai usar 4 ilustrações aqui, para demonstrar como, de modo prático, isso acontece. Na primeira aqui, versículo 39. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Não sabe o motivo dessa questão, por que alguém vai bater na sua cara, mas para alguém bater na sua cara, a coisa foi longe. E aí, a ideia que Jesus coloca aqui, é bater na cara com a parte de fora da mão. E isso era muito mais ofensivo do que bater com a parte de dentro. Quero bater assim, sabe? Bater, pá. E é tapa forte, a ideia do verbo aqui é um tapa forte na cara. O que Jesus fala? Na nossa lei do talião, ele merece um tapa na cara também, não é? Mostra a outra para ele. Deixa ele bater do outro lado. Segunda ilustração, no versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, por algum motivo, alguém processou a pessoa, alguma dívida, algum desacordo, e o pagamento era a túnica, e a túnica, meus irmãos, era um elemento essencial no vestuário, principalmente para pessoas com pouca condição financeira, é uma das coisas mais valiosas que ela tinha. Aí Jesus diz o seguinte, deixe também que ela leve a capa. Além da túnica, na parte de baixo, leve a capa. Hoje para nós seria o equivalente ao terno. Sobretudo, mais ou menos, algo assim. Leve isso também. Na terceira aqui, versículo 41, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Aqui era uma prática romana de comandar civis para carregar a bagagem militares. Alguns momentos eles convocavam civis para carregar bagagem. E esse
trajeto era de uma milha romana. O que Jesus fala aqui? Se você foi punido para carregar uma milha, se ofereça para carregar a segunda milha. Alguns vão entender que é mais 2 milhas, então seria 3 milhas para ajudar, se for preciso. E no final ele coloca, versículo 42, dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Não tente lucrar com o outro. Porque o contexto que está falando aqui é pedir emprestado sem juros, por exemplo. Alguém quer pedir emprestado por você sem juros. E ele diz, não negue isso. Porque muitos irmãos emprestam a juros exorbitantes. Isso é pecado. Como adultério, como a ira, como assassinato. É a quebra da lei do mesmo jeito. Eu querer revidar alguém com outro tapa, é porque eu deixei meu coração ser tomado pela ira. E aí eu quero aplicar a minha justiça. E esse não é o princípio bíblico, meus irmãos. O único limite para a resposta do crente nessas situações que Jesus colocou em tantas outras na nossa vida é o amor que as Escrituras impõem sobre nós. Avalie a sua reação diante das injustiças e das ofensas. Se a sua reação não for movida pelo amor, você está com o coração cheio de ira e de justiça própria. Esse é o ponto. Eu sempre costumo dizer isso. Nós provamos que nós somos cristãos, não é quando nós agimos, é quando nós reagimos. É aí que nós somos testados. Jesus vai mostrar que a justiça não é apenas não fazer o mal, mas fazer o bem. O apóstolo Pedro vai dizer isso na primeira carta, capítulo 3, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. É claro, irmãos, que Jesus não está falando para você ser bobo. Você aceitar tudo. Não é isso. Mas você fazer justiça no modo correto. Não por conta própria. Não do jeito que você acha que deve ser feito. Existem mecanismos legais, corretos para isso. Mas até nesses mecanismos, o critério do amor deve estar lá. Eu estou fazendo de forma amorosa? Além do mais, Jesus vai colocar aqui que essa retribuição deve ser em bondade. Uma bondade real que nós devemos promover a todos que estão ao nosso redor. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A ordem, ame o seu próximo, é encontrada na lei de Deus. Na Levítico 19, 18, nós lemos isso. Mas em lugar nenhum na Escritura vai dizer que odeia o seu inimigo. De onde Jesus tirou isso? Será que Jesus se equivocou? O que Jesus faz aqui, meus irmãos, é justamente refletir o raciocínio dos seus ouvintes. Que as pessoas pensavam assim: se a lei é ame o meu próximo, logo eu posso odiar aquele que não é próximo a mim, aquele que está longe, o meu inimigo. Eu posso odiá-lo. Mas Jesus fala: a lei não é assim que você interpreta. Versículo 44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos. A verdadeira direção indicada aqui, meus irmãos, é o amor, mais uma vez, que é estendido aos inimigos. E aí, a extensão desse amor estará clara aqui. E orem pelos que perseguem vocês. O amor aos inimigos estará nas suas orações. Quanto mais amor, mais orações. Quanto mais orações, mais amor pelos seus inimigos. John Stott, ele dizia o seguinte sobre esse raciocínio: se a cruel tortura da crucificação
de Cristo Jesus não pôde silenciar a oração do nosso Senhor para os seus inimigos, porque ele disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava orando pelos seus inimigos. Que dor, orgulho, preconceito te levaria a não orar pelo seu inimigo? Se o próprio Jesus, a maior dor que o ser humano poderia suportar, ele orou? E por que nós não oramos? Porque Jesus diz assim: para mostrar que vocês são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer para maus, inimigos e bons, seus filhos. E havia chuva sobre justos e injustos. Se Deus age assim com todos, por que nós não vamos agir? E é uma prova que nós somos filhos dele. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo. Você gostar de quem gosta de você, tem uma música que fala isso, né? Vou gostar de quem gosta de mim. Isso não é bíblico, tá, irmãos? Não é bíblico. E Jesus fala assim: quem faz isso, quem gosta só de quem gosta de você, até a pior classe de pecadores, que ele colocou aqui os publicanos, faz a mesma coisa. Até os publicanos, que eram considerados traidores da nação, eles tinham pessoas que eles gostavam, e que gostavam deles. Se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Aqui o saudar, não é só cumprimentar bom dia, boa noite, não é essa ideia não. O cumprimento para o judeu era sério. Que a gente conhece a expressão shalom. É o desejo do seu íntimo para que aquilo acontecesse na vida dele. Da outra pessoa, né? Que de fato a plenitude de Deus estivesse com ele. Mas se você faz isso só por aqueles que são próximos a você, qual que é a valia? Até os gentios, os que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a lei de Deus, desejam o melhor para o próximo. A diferença do cristão, meus irmãos, é que ele faz isso com todos. Um teólogo do século XIX, norte-americano, William Plumer, ele diz o seguinte: retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. Agora, retribuir o mal com o bem é divino. E esse é o nosso chamado, irmãos. Concluindo, Jesus está dizendo aqui a verdadeira direção, então, para que a lei sempre apontou, muito além de meras restrições judiciais, concessões decorrentes da natureza de coração dos homens, muito menos por causa de perversões. A lei aponta para a perfeição de Deus, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A lei, irmãos, aponta para a perfeição do Senhor. E é essa perfeição que os discípulos de Jesus deveriam perseguir. De cumprir a lei, de vivenciar a lei. Mas nós lemos aqui hoje: não há quem busque o Senhor. Não há um justo sequer. E agora? Jesus não estava encorajando aqui os seus discípulos a chegarem à perfeição absoluta da obediência à lei de Deus. Quando ele diz sejam perfeitos, ele estava lembrando da nossa falência espiritual. Antes ele já tinha dito que nós éramos pobres espirituais. Mais adiante ele vai dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas, nos ensinando a orar. Mas o que ele coloca aqui, meus irmãos, quando olhamos para a lei de Deus, nós enxergamos o nosso pecado. Porque muitos de nós olhamos para essas questões: não matar, não adulterar, e achamos: não, nunca vou cometer esse pecado. E Jesus mostra: você comete esse pecado. Você não é perfeito. Mas porque eu vim cumprir a lei,
Eu sou perfeito. Eu cumpro tudo. Eu não erro em nada nessa lei. Nem o não matar e nem o adulterar no coração. Eu não erro em nada, porque eu cumpri tudo. E eu sofri as consequências de vocês, porque vocês mereciam a morte por não cumprirem a lei. Mas eu assumi a morte de vocês. Eu fiquei no lugar de vocês. Eu que fui perfeito. Agora eu transmito a vocês a minha perfeição, para que vocês agora possam sim olhar para a lei e ter o desejo, eu quero cumprir a lei de Deus. Não por causa do medo da condenação mais, mas eu quero cumprir a lei de Deus, porque Cristo já cumpriu por mim. Porque Ele é perfeito como Pai Celeste é. E agora Ele me deu a possibilidade também de andar com Ele, em perfeição, livrando-me de todo pecado, que tenazmente me assedia. Mas hoje eu sou livre, não para viver sem lei, mas para viver na lei, que Ele viveu com perfeição, meus irmãos. E que Ele pagou o preço por nós não vivermos nessa lei. Agora Ele nos deu um coração transformado, renovado, para andarmos após Ele. Se nós somos cidadãos do reino, nós sim podemos almejar a evitar o pecado da nossa vida. Nós não precisamos nos conformar com o pecado em nós, meus irmãos. E mais, nós não precisamos brincar com o pecado. O apóstolo Pedro vai nos dizer, 1 Pedro 2, 21, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Nós olhamos para a lei e vimos a espada condenatória da lei sobre nós. Mas quando olhamos para essa lei, eu olho para Jesus que cumpriu a lei e me escondo nele. Porque a justiça da lei não é imputada mais sobre mim, mas a justiça daquele que obedeceu tudo. E agora, por amor a Ele, eu posso obedecer à lei, com alegria. Quero terminar com duas aplicações. A primeira, rogue a Deus para que Ele te ajude a obedecê-lo. Clame a Deus. Porque é Ele que ilumina a nossa mente, meus irmãos. É Ele que nos traz discernimento por meio do Espírito Santo. Nos fornece recursos espirituais para lutar contra o nosso pecado. Reveja quais dessas áreas. A área da reconciliação, da fidelidade, da retribuição, qualquer outra. E Jesus deu só exemplos aqui. Você precisa tratar diante do Senhor e trate. Veja o que tem sido dificuldade para você obedecer e peça ajuda a Ele. Você é capaz de vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo em sua vida. E segunda aplicação, não seja um cristão frouxo. Não seja um cristão medíocre. Tenha firmeza, irmãos, contra o pecado. Os irmãos já ouviram a frase. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Isso se aplica ao cristianismo também. Não basta ser cristão, tem que parecer cristão. Você tem que mostrar que de fato é diferente. Aí nós temos vivido uma geração de cristãos que você pode se parecer com o mundo, fazer as mesmas coisas, estar nos mesmos lugares que alguém que não pertence a Cristo está, e achar que é normal, postar as mesmas coisas que alguém que é descrente posta, curtir as mesmas coisas, assistir as mesmas coisas, e achar que é normal. Quando você vive assim, você está desprezando a lei de Deus, a vontade dele para a sua vida. Repito, nós vivemos debaixo da graça, mas a graça te leva à obediência, a querer cada vez mais se parecer com Cristo Jesus. Então não se acomode com os seus pecados, com as suas falhas, trate-os. Não ache que você não precisa melhorar, pois todos nós precisamos melhorar, porque a perfeição é muito distante, irmãos.
a estatura de Cristo é muito alta. Nós precisamos tratar o pecado em nossa vida. Que tenhamos decência e ordem desde os nossos lares, com os nossos filhos, com a nossa família, até na vida cristã diante do Senhor.